Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Luciana e estou passando aqui para te lembrar da nossa pesquisa. Como muitos de vocês não participaram do nosso Meet ontem, da nossa reunião, então anotem aí o que vocês precisam pesquisar. Essa é a nossa pesquisa. Quais as ânforas existentes lá no Museu do Ipiranga? E qual o significado do símbolo dos Bragança, os dragões, tá? Você fará essa pesquisa e você vai me enviar esta pesquisa. Você pode digitar lá na Cadesc ou você pode escrever na folha do seu caderno e tirar uma foto, mandar no WhatsApp do colégio, que da mesma forma vai chegar até mim, ok? E eu vou anotar lá como pesquisa realizada. Amanhã, aliás, hoje, nós temos um Meet e eu quero que você participe desta reunião, porque nós falaremos sobre estes símbolos na nossa reunião, ok? Então, faça parte da nossa reunião às 2h30, certo? Sexto ano, estou contando com a sua participação e tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão pesquisando está valendo nota. Olha lá, hein? Não deixe de participar, hein? E vocês sabem, tudo isso traz para você um grande crescimento, tá? Você conhece culturalmente os lugares, você conhece culturalmente várias informações e isso faz com que você se torne uma pessoa muito mais culta, com muito mais conhecimento. Você vai ver como é legal ter conhecimentos, tá? Então, por favor, você que assistiu a nossa aula do Museu do Ipiranga, tenho certeza que gostou, porque a nossa visita foi fantástica. Foi muito legal. Hoje eu já tive alguns depoimentos das pessoas que assistiram e acharam muito interessante, porque nunca foram ao museu. Gente, vocês precisam visitar. Nós precisamos, todos nós, conhecer como foi lá atrás, como foi o nosso passado, como os nossos antepassados viveram, não somente ali olhando folhas, né, ou lendo na internet, lendo algum e-book. Não, gente, vocês precisam estar ali próximo, ver ali de pertinho os objetos que foram lá dos nossos antepassados, como é que eles viviam, como é que eles se viravam aí no dia a dia, tá? Eu espero que você vá e que você possa conhecer. Lembrando, o nosso Museu Paulista, ele está fechado porque está passando por uma reforma, né? Mas quando ele abrir, você não vai se arrepender, ok? Aguarde, porque nós teremos aí outras visitas, você vai conhecer outros lugares, vai ficar muito animado, empolgado para conhecer esses lugares, ok? Super beijo para vocês, fiquem com Deus. Acompanhem aí a nossa correção conforme nós tínhamos combinado, certo? Bem, alunos, como eu conversei com vocês e eu vi que em alguns livros, alguns alunos não fizeram algumas respostas, não conseguiram acompanhar todos os vídeos. Eu estou retomando, então, nesta aula, apenas a correção das atividades, ok? Quero que vocês prestem atenção, porque nós faremos, mais uma vez eu repito, apenas a correção de algumas atividades, tá? Então, no volume número 2, nós começamos pelo capítulo de número 5. E a nossa primeira atividade está na página de número 4, ok? Página de número 4, vocês podem pausar o vídeo para poder olhar as respostas e conferir com o que vocês têm nos livros, tá? Atividade 1, questão A. Resposta. Esse tipo de trabalho prejudicava o corpo do artesão, porque ele era obrigado a ficar sentado durante o dia. B. Como consequência, a alma também sofria. A pessoa que se dedicava a esse trabalho não tinha tempo para os amigos e para a vida pública, ok? Tudo bem? Continuando. Questão de número 2, página 4. Resposta. Você pode ter citado aí escravos, cidadãos livres e pobres e também os estrangeiros, ok? Continuando, vamos passar para a nossa próxima atividade e esta atividade está na página de número 7. Seção Organizando a História. Questão 1. Resposta. Porque os cidadãos encontravam condições de participar da política em virtude da grande quantidade de mão de obra escrava disponível na Grécia Antiga.
Os escravizados realizavam o trabalho, ao passo que uma parte dos cidadãos poderia frequentar as assembleias e participar da vida pública. Questão 2. Resposta. Os escravizados eram geralmente prisioneiros de guerra, bem como agricultores, endividados ou homens pobres, sem propriedades rurais. Trabalhavam na agricultura, na exploração de minas, nas oficinas de artesanato e ainda nos afazeres domésticos. Continuando a questão 3, que está na página de número 8. Nesta questão, era necessário colocar verdadeiro ou falso nas frases, ok? Então, a frase A, verdadeiro. B, falso. C, falso. D, verdadeiro. Próxima atividade, nós vamos encontrar na página de número 10. Interpretando documentos. Questão 1. Ele pediu a seu Deus que utilizasse as flechas para derrotar seus inimigos. Questão 2. Resposta. Ela pediu que seus filhos tivessem proteção e vivessem felizes por muito tempo. Questão 3. Ambos acreditavam nos deuses e pediam sua proteção. Questão 4. Sim, eles estavam presentes não somente nos cultos domésticos, mas influenciavam a relação que os gregos tinham com o espaço público. Ok? Nossa próxima atividade está na página de número 12, novamente na seção Organizando a História. Questão 1. Resposta. Aspectos semelhantes. Os deuses eram homens ou mulheres, fortes, belos, inteligentes e comportavam-se de maneira semelhante à dos seres humanos, pois eram dotados de sentimentos como amor, ódio, raiva e compaixão. Aspectos diferentes. Os deuses não adoeciam ou envelheciam como os seres humanos. Eles eram considerados imortais. Questão 2. Resposta. Por meio de narrativas familiares, poesia, música e etc. Questão 3. Para os gregos, a religião e a política estavam relacionadas entre si. O respeito pelos deuses era um dever cívico. Nos cultos públicos, os gregos pediam proteção para a cidade. Questão 4. Nos rituais domésticos, a família reunia-se em torno do altar para pedir proteção. Nesse local, existia um fogo que deveria permanecer sempre aceso. Somente a família participava desse ritual. Nos rituais públicos, os gregos cultuavam os seus deuses em grandes altares nos templos construídos nas cidades. E pediam benefícios e proteção para a cidade e para todos os seus habitantes. Todos podiam participar dos rituais. Questão 5. A frase que indica uma das funções da mitologia é explicar aspectos da vida na Grécia Antiga. Questão 6. O esporte que os gregos apreciavam era a Olimpíadas. Próxima atividade, nós vamos encontrar na próxima página, que é a página 15. Interpretando documentos. Resposta. Apesar de se buscar representar o máximo da natureza humana, as obras gregas tinham um ideal de beleza e perfeição que não era condizente com as características dos seres humanos. Próxima atividade, nós vamos encontrar na página de número 17. É uma revisão de tudo o que você já conquistou. Questão de número 1, você deve marcar as alternativas corretas. Alternativa A, B, D. Então, 3 alternativas corretas. Na questão 2, era necessário que você reescrevesse as alternativas C e E, que estavam erradas, da maneira correta. Então, a questão a alternativa C passa a ficar assim. As pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam produtos como vasos, copos e peças de cerâmica. Questão E. O pater
tomava as decisões com base na justiça e distribuía as tarefas entre todos. Questão 3. Inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia rural, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram até a ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. Acentuaram-se também os conflitos e a rivalidade entre as cidades-estado. Tudo bem? Questão 4 está perguntando o que você foi assistir no teatro, né? Foi dado um exemplo, neste caso aqui, uma tragédia. Questão 5, resposta é a imortalidade. Página 18, questão 6, nós temos aqui uma cruzadinha e nós temos aqui as respostas. Questão 1. Número 1, Deméter. 2, Atena. 3, Zeus. 4, Apolo. 5, Poseidon. 6, Afrodite. 7, Hades. 8, Hestia. 9, Hera. Ok? Questão de número 7. Se comparamos o modo de vida nos gêneros e depois nas cidades-estados, percebemos permanências e mudanças na organização social. Explique como passou a ser a vida das pessoas que moravam nessas cidades-estados. A. Pessoas pobres em Atenas. Elas obtiveram o direito de participar das assembleias com leis criadas por governantes como Clístenes e Péricles. B. Continuavam detendo maiores privilégios. C. Deviam prestar serviço militar, não podiam casar-se com mulheres espartanas, nem adquirir terras em Esparta. Também não tinham direitos políticos. D. Deviam pagar impostos e prestar serviço militar quando necessário. Também eram proibidos de adquirir terras e de casar-se com mulheres atenienses. E trabalhavam principalmente na agricultura, nas oficinas artesanais, nas minas, na construção de embarcações, em obras públicas, no comércio e nas residências. F. Cozinhavam, teciam, costuravam e bordavam. Muitas vezes eles vendiam os produtos que confeccionavam e repassavam o ganho para os seus proprietários. Questão número 8, resposta. Elas alcançaram maior liberdade em outras cidades gregas, praticavam esportes e cuidavam dos negócios da família, pois os homens estavam sempre ocupados com as questões relacionadas ao treinamento e à guerra, tá? Então elas tinham mais liberdade. Nesse caso, nós estamos falando das mulheres de Esparta. Elas tinham mais liberdade lá em Esparta do que as mulheres de outras cidades, ok? Questão 9. A resposta é: o pensamento racional teve início com as reflexões realizadas pelos filósofos gregos, que não concordavam com as explicações religiosas, por isso buscavam conhecer e questionar o mundo onde viviam. Questão de número 10. Diz assim: a resposta: elas eram realizadas para homenagear os deuses e expressar o pensamento humano e a vida entre os gregos. Também procuravam despertar a reação da plateia ao satirizar, por exemplo, os políticos. Questão 11. A moeda substituiu a antiga economia baseada no sistema de trocas e facilitou o comércio e suas transações. A circulação das moedas fortaleceu o espírito cívico dos cidadãos, porque nelas eram cunhados os símbolos de identificação de cada cidade-estado. O valor monetário classificava a importância econômica da cidade-estado no cenário político e comercial da época. Vamos para o capítulo 6, onde nós falamos sobre a Macedônia. A nossa primeira atividade relacionada ao capítulo 6 já está na página de número 22, organizando a história.
Esta atividade foi corrigida, nós conversamos sobre toda essa resposta. Eu quero que vocês prestem atenção, pausem o vídeo se necessário, mas deixem tudo certinho, ok? A Guerra do Peloponeso aconteceu entre 431 e 404 a.C. Como consequência, a Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, e a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta, enfrentaram-se nessa guerra, e com a vitória, Esparta passou a se impor sobre as demais cidades gregas. Tebas no poder foi em 371 a.C. Consequência, Tebas enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Depois partiu para conquistar terras fora da Grécia e, em confrontos na Tessália, fronteira com a Macedônia, tomou o filho do rei, Felipe, como refém. Coroação de Felipe II aconteceu em 359 a.C. Passou a ser conhecido como Felipe II. Dedicou-se a organizar e a fortalecer o exército macedônico com o objetivo de conquistar a Grécia. Batalha de Queroneia aconteceu em 338 a.C. e a consequência foi que Atenas e Tebas formaram um exército para enfrentar a Macedônia. Com uma estratégia militar superior à dos gregos, Felipe II e seu exército venceram a batalha e a Macedônia passou a dominar a Grécia. Nossa próxima atividade está na página de número 24, questão 1, resposta. Felipe ficou 7 anos como refém em Tebas e nesse período conheceu a cultura grega. Alexandre teve como professor o filósofo grego Aristóteles, que o ensinou a admirar o conhecimento elaborado pelos gregos em todas as áreas. Questão 2. Ele respeitava a cultura desses locais e, ao mesmo tempo, apresentava a cultura grega para os seus habitantes. Questão 3. Foram mais de 70 cidades fundadas por Alexandre em todo o seu império. Essas cidades se tornaram centros culturais importantes na antiguidade. Questão 5. Seus generais disputaram o poder e acabaram dividindo o território em vários reinos que, aproximadamente um século depois, foram conquistados pelos romanos. Próxima questão.